Título: o corpo não acompanha mais o funcionamento. Engraçado como a contemporaneidade conseguiu transformar esgotamento em sinal de responsabilidade. O sujeito acorda cansado, trabalha cansado, responde mensagem cansado, dorme mal, acorda pior e chama isso de maturidade. Como se sobreviver esmagado pela rotina fosse algum tipo de virtude moral. Aí aparece alguém na internet dizendo que o problema é falta de equilíbrio. Sempre tem um imbecil corporativo falando de equilíbrio enquanto responde e-mail meia-noite. Sempre tem um coach emocional vendendo rotina saudável pra gente que mal consegue parar 15 minutos sem sentir culpa. E continua tudo funcionando. Esse talvez seja o detalhe mais perverso da época. O sofrimento não interrompe mais nada. Antes o colapso aparecia como ruptura. O sujeito quebrava, parava, sumia. Hoje ele continua online, continua produzindo, continua comparecendo, continua sorrindo em reunião enquanto o organismo inteiro implora por redução de estímulo. O corpo continua biológico, mas o funcionamento virou algoritmo. E algoritmo não dorme. A plataforma não quer pausa, o aplicativo não quer silêncio. A economia da atenção não depende do seu bem-estar, depende da sua permanência. Você não precisa estar bem, precisa continuar disponível. Talvez por isso exerça a sensação constante de exaustão difusa, como se ninguém descansasse de verdade há muito tempo, porque o sujeito contemporâneo nunca desliga completamente. O trabalho invade casa, a rede social invade intervalo, o celular invade madrugada, o algoritmo invade atenção, e no meio disso tudo ainda vendem discurso de autocuidado. É quase bonito o cinismo da coisa. O sistema produz o incêndio e vende meditação guiada para suportar a fumaça. Nunca se falou tanto sobre saúde mental. E ao mesmo tempo nunca existiu tamanho nível de hiperestimulação, comparação contínua, cobrança subjetiva e aceleração produtiva. O sujeito monitora sono, monitora passos, monitora produtividade, monitora humor, monitora foco. Virou gerente da própria deterioração. E talvez a parte mais estranha seja essa. A exploração contemporânea já nem parece exploração. Byung-Chul Han percebeu isso faz tempo. O sujeito explora a si mesmo, acreditando estar exercendo liberdade. Ele próprio acelera, ele próprio se cobra, ele próprio transforma a vida inteira em projeto de desempenho. Descansar produz culpa, ficar offline gera ansiedade, a pausa parece fracasso. E as redes sociais pioram tudo, porque a vida deixou de ser apenas vivida. Agora ela precisa ser apresentada continuamente. O sujeito administra a imagem como microempresa emocional. Precisa parecer funcional, precisa parecer produtivo, precisa parecer emocionalmente organizado, enquanto implode silenciosamente. E aí entram as plataformas de aposta, os algoritmos de recompensa, o consumo infinito de conteúdo, a inteligência artificial acelerando a expectativa de produtividade, tudo ao mesmo tempo. O indivíduo acorda devendo dinheiro, devendo desempenho, devendo atualização, devendo felicidade. O futuro deixou de funcionar como possibilidade. Virou extensão da cobrança. Talvez por isso tanta gente permaneça presa nesse estado estranho de funcionamento automático. Porque a lógica contemporânea não exige exatamente saúde, ela exige disponibilidade. Você pode estar ansioso, pode estar exausto, pode estar emocionalmente destruído, desde que continue operacional. E a inteligência artificial deixa isso ainda mais incômodo. Porque a máquina acelera o ritmo enquanto o corpo continua humano. O cérebro continua cansando. A atenção continua limitada. O organismo continua dependendo de pausa, mas o ambiente funciona em velocidade incompatível com qualquer recuperação psíquica decente. Aí aparecem insônia, irritabilidade, fadiga cognitiva, fragmentação atencional, exaustão emocional. E ainda assim o sujeito continua funcionando. Talvez porque o capitalismo contemporâneo tenha descoberto algo extremamente eficiente. O ser humano produz mesmo cansado. E talvez seja exatamente isso que deveria assustar mais. Não o avanço tecnológico, mas o fato de que o corpo continua humano num sistema que já não aceita mais nada humano nele. Se quiser, o texto completo está na descrição. Se não quiser, amanhã o algoritmo te entrega outro colapso em formato de conteúdo. Alocador Ole.